Então, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, suplicando o amparo e as melhores vibrações fraternais. Pai amado, eterno sol do amor, permita que as auras puras e boas de Francisco de Assis, de Clara de Assis, de Antônio de Pádua, de Eurípides Bassanufo, de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de Ismael e de toda a pleiade de espíritos de luz, nos envolvam nas mais doces e puras vibrações. Pai amado, diante de tua misericórdia temos o conhecimento espiritual. Permita, Senhor, que as mais santas e puras inspirações recaiam sobre nós em vibrações fraternais. Abre nossos corações, permita, ó Pai, que nós possamos sorver da sabedoria divina, em nome de tua infinita misericórdia, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, gente, a gente vai estudar o item 125, né, do Livro dos Espíritos. Opa, compartilhei errado. Compartilhei a página do YouTube. Cadê o livro? Ah, tá aqui. Item 125. 125. Alguém gostaria de ler para a gente? Está aí no compartilhando. Alguém gostaria de ler? Eu leio. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Por estas palavras, as eternidades deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Continua? Não, vamos comentar. Deixa eu só, eu estou vendo aqui a página. Já, pronto, vamos lá. Desculpa. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar. As eternidades lhes serão mais longas. Isso daí a gente já sabe, né, gente? A duração dos processos evolutivos são diferenciados. Então, não existe essa coisa, não existe, por exemplo, a ideia de que todos os espíritos que existem foram criados ao mesmo tempo. Não. Há espíritos mais novos e há espíritos mais velhos. E a pureza, o grau de pureza adquirida é fruto do seu esforço. O mal, ele só é mal mesmo, quando o espírito já tem maturidade suficiente para entender que aquele ato não é algo legal. Quem avalia isso não somos nós. Quem avalia isso é a consciência do indivíduo, é onde estão escritas as leis de Deus. Então, outra coisa desse item, a noção da ausência do fim. Isso, gente, é terrível. Por quê? O espírito, quando ele está numa região ruim do mundo espiritual, ele não tem a noção de que aquilo vai acabar. Então, a gente, quando operou esse ano, assim que acabou a operação, não podia fazer uma série de coisas.
e a gente teve muita dificuldade para lidar com aquilo, inclusive para as necessidades, né? E à noite, à madrugada, aquilo foi aterrorizante. Eu tentava orar e não conseguia. Eu tentava dormir e não conseguia. E a vontade de ir no banheiro e não podia se mover. Tinha que fazer naquela... Esqueci o nome. Que negócio de metal. Compadre. Comadre, né? Compadre, comadre. Compadre. E aí, eu tive a exata noção do que é isso. Apesar de eu saber que aquilo ali era uma noite só de agonia, a agonia era insuportável para mim. E rapidamente, a invigilância me fez ficar em desespero. Então, vocês imaginem isso. Lá para as 3 horas da manhã eu resolvi o problema. Levantei e fui. Desobedeci às ordens médicas e fui no banheiro. E aí, vejam bem, percebam bem, ali eu senti pela primeira vez, que eu me lembro, né? O que é essa falta de noção do término da aflição? Estão entendendo? E você imagina, isso foram algumas horas. Algumas horas. Imagina um espírito que está ali há dias, meses, anos. A agonia, a pessoa não tem a menor ideia que aquilo vai acabar. Então é desesperador. Por isso que no início do livro do André Luiz, ele diz assim, do primeiro capítulo, né? Ele diz assim: suai agora para não chorardes depois, né? E isso é muito sério, porque a Rosângela está lá no YouTube, gente. Vamos dar um oi para a Rosângela, vamos? Todos juntos? Vamos. 1, 2, 3. Ô, Rosângela! Ô, Rosângela! Ela está vendo a gente lá no YouTube. E aí, o que acontece? Você imagina, entenderam essa noção as eternidades serão mais longas? Também tem isso, essa falta de noção de quando a dor vai acabar. A gente que está aqui encarnado, com o corpo físico tranquilo, a gente não para pensar nisso. A gente pensa no outro lado como uma coisa fácil e tranquila. Mas se a gente entender bem isso, o estado emocional, a gente vai entender essa noção de perda de noção de quanto tempo você vai estar ali, porque aquilo não passa. É uma agonia que não passa. É algo que você quer que passe e não acaba. Né? Não sei se vocês tiveram experiência assim. Eu lembrei de outra agora. Quando eu era criança... Oi, pode falar. Eu, para mais ajudar, ainda me deram uma injeção de Plasil. Eu não estava enjoada nem nada, me deram uma injeção de Plasil. Então, eu tenho problema com Plasil. Eu fiquei feito uma alucinada. A sorte é que eu estava com uma amiga cuidando de mim. E aí ela foi, gritou o médico, mas o médico não veio, não. Sabe? Me deu 2 vezes, parecia que eu ia ficar maluca. Dá vontade de arrancar o soro. O que você está falando aí aconteceu a mesma coisa comigo. Foi uma loucura. E ainda para mais ajudar, você liga a televisão e não tinha nada na televisão de madrugada. E vontade de urinar deu um monte de vezes. Exatamente. E a minha amiga é que me ajudava, foi a sorte. É horrível. É horrível, é horrível. Hein, Anderson? A gente pode citar, por exemplo, agora, né? Esse caso aí do pessoal que está querendo sair lá de Cabul, lá, aquele desespero deles se jogando em cima de um avião que está querendo decolar.
Deve ser igual, né? Essa parte que até o André falou, né? O André Luiz falou. Porque, veja bem, a pessoa não ter noção que aquele inferno vai acabar nunca, né? Porque eles não têm esse futuro para eles. Eles não veem isso. É É mais ou verdade, menos isso, né? Se a gente é for verdade. pensar, fazer uma comparação, é aquilo que está lá, porque É 20 porque, anos, 20 anos sofrendo e agora continua sofrendo mais ainda. porque o Afeganistão não é que nem aqui no Brasil que você pode atravessar a fronteira andando. Lá é área montanhosa. Eles ficam no alto. Então não é um local que você possa simplesmente atravessar uma fronteira. É um local de muito difícil acesso, o que torna tudo muito difícil. Para você sair de um lugar, você tem que passar por eles, entende? Então, você falou uma coisa certa. Ah, é uma situação difícil, que a gente possa vibrar por eles todos, né, orando e pedindo a Deus para dar força e resignação, porque é difícil mesmo. É difícil mesmo. Vamos agora voltar ao texto. 126, quer continuar, Denise? 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus têm menos mérito do que os outros? Resposta. Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Pode ler o 127, por favor. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta: são criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm mais tendências, precisam, por outro lado, adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças. Seja qual for a bondade de seus instintos naturais, precisam desenvolver-se e esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Simplesmente, assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons e maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, ao passo que o espírito, na sua formação, não é mau nem bom, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. A gente, ao ler o Livro dos Espíritos, eu volto a lembrar, que eu já falei outra vez, a gente precisa sempre lembrar que há uma visão, por vezes, baseada muito na ideia da Bíblia, do Velho Testamento, do surgimento do ser do nada, né? E há uma perda de muitas, porque não havia ainda um entendimento muito claro da origem do homem, do processo evolutivo do ser humano, com as ideias da evolução das espécies e da genética. Então é lógico que
A gente precisa entender esse contexto para entender por que se acreditava que era possível um espírito, desde a origem, ser mau. Porque está muito influenciado ainda, essa visão, a doutrina espírita está surgindo. Hoje, como a gente já falou, com a antropologia, conhecendo a origem do homem, dos hominídeos, até mesmo antes do Homo sapiens sapiens, né? Do Homo neanderthalis e nossos ancestrais mais antigos ainda, que a gente até botou slide, a gente sabe que a caminhada não é possível que esse princípio espiritual escolhesse só o mal. Não é possível. E não é possível que esse princípio espiritual nunca errasse. Então, essa distância, hoje, se você olhar hoje para o ser humano, hoje, você pode entender, olhando para a humanidade encarnada hoje, pessoas que são más. Você entende isso? Porque não se tem a visão de uma evolução muito antiga. Se tem a visão de um ser criado humano, como Adão e Eva. Quando você começa a entender, já com as obras de Gabriel Delany e de Leon Denis, o processo evolutivo, você entende melhor o processo da evolução e das escolhas, que a gente já debateu, que é a escolha, ela está alicerçada ao nível de entendimento do espírito. Você não pode exigir de um Yanomami, tem índios, povos indígenas, que eles têm um processo bem primitivo, o Yanomami, por exemplo. Muitos povos indígenas, eles têm o seguinte hábito. Eu não posso dizer quais. Se nasce uma criança com problema na perna, qualquer problema, um problema, síndrome de Down, ou se a pessoa não consegue andar direito, se a pessoa nasce com um problema na mão, eles matam. Deficiência, né? Oi? Deficiência, qualquer deficiência. Qualquer deficiência. Eles enterram e matam vivo. Percebam bem, eu estou falando de um fato real, né? Tem até um caso que foi... o antropólogo tirou o menino, a criança, que ia morrer, criou fora. Quando ele fez 16 anos, 17 anos, ele quis conhecer a tribo. Quando ele chega na tribo, eles pegam e matam. Vejam bem, isso não é mal. Estão entendendo o processo? Isso é ainda uma visão limitada, arraigada da cultura deles, de sobrevivência, né? Não são índios adaptados, aculturados, e isso está muito arraigado na cultura deles. Então, a influência da cultura na vida humana, a antropologia estuda isso. E uma cultura que traz ainda resquícios primitivistas faz com que certas pessoas, certos povos, tomem atitudes que eu, olhando de fora, que não tenho conhecimento de nada, eu digo, isso é mal. Então, o que eu estou chamando a atenção a vocês é que hoje nós já temos um entendimento de que o menor entendimento do espírito, porque a evolução humana é muito lenta, não implica em mal. Mal, ele existe. É quando você já tem um nível de entendimento que faz com que aquela atitude, ela não é mais necessária. Por isso que a gente entende que as leis de Deus estão na consciência, porque, na verdade, a nossa avaliação, por melhor que ela seja, ela é imperfeita.
Então, a Rosângela comentou aqui, a gente vai tentar olhar sempre para inserir quem está de fora no YouTube também. Vou comentar aqui o que a Rosângela comentou. A Rosângela comentou, quando a gente falou do negócio da esperança, a Rosângela falou, é o que acontece com os suicidas, eles não têm noção de esperança. É verdade, Rosângela, é verdade mesmo. Os suicidas têm bem aquilo que a gente estava comentando, né? Do desespero, né? Então, gente, é importante que a gente entenda que essa noção de bem e mal, ela se desenvolve. E chega um momento em que nós começamos a ter crises de consciência, em que você toma uma atitude e tem crise de consciência, tem culpa, tem remorso. Isso é sinal de que você já tem maturidade para entender que aquela atitude não é a ideal, não é a correta. Ok? O espírito muito primitivo, essa tribo indígena, ela não tem, ela não vai para umbral, para zonas inferiores, porque ela tem essa visão de mundo, porque ela já é primitiva. Ela não aspira a ir para os píncaros celestiais do plano espiritual. O universo, o horizonte dela de percepção é limitado. Então, você não tem como definir que aquilo ali, isso é mal. Não, calma, devagar. Você não tem como. Na experiência humana, as relações com a moral modificam-se ao longo do tempo. Então, uma coisa que ontem era perfeitamente aceitável, hoje a gente já não se permite mais. Então, isso é história humana. A gente, na pesquisa de história, descobriu um local, uma ruína arqueológica do Império Romano, que, ao que tudo indica, era um prostíbulo na Roma Antiga. E eles acharam várias ossadas. De quê? De crianças. Bebês recém-nascidos. Ou não nascidos. Aborto. Mas várias. Então, os métodos contraceptivos da época, você imagina, né? 2000 anos atrás. Existia. Mas era complicado. Ora, você tem que entender que a moral da época não permitia ver aquilo com remorso. No entanto, já havia uma visão melhor do que há 10.000 anos atrás. Então, não é tão grave quanto seria hoje, mas também não inocenta aqueles que o fizeram. Em que sentido? Terão repercussão perispiritual no seu processo. Pode falar, Amanda. Você está falando, pelo que eu estou entendendo, que como é que eu vou dizer? Que tem que ter, o principal, primordial, é se ter uma consciência do erro, né? Para aí sim você definir se há um mal ou não. No caso dos indígenas, eles não têm uma consciência de mal, pelo contrário, né? Se você perguntar o porquê eles fazem isso, eles te dão uma justificativa de que é um bem, está sendo feito um bem para aquele indivíduo que ele matou e está sendo feito um bem para a tribo, porque eles não têm essa consciência de que há um erro aí. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E no caso, por exemplo, do assassino que mata gratuitamente e quando ele é pego pela polícia, ele não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Você matou por quê? Matei porque eu quis.
e ele Não, morre, ele desencarna e não se arrepende daquilo. não, mas aí a gente falou até semana passada, lembra? Isso daí é o sociopata e o psicopata. É diferente. A pessoa, ela não... Respondendo a tua questão, o sociopata ou o psicopata, ele já vive o inferno. Ele vive o inferno. Se a pessoa, por ser psicopata, ela já vive numa vibração infernal. Então, é que a gente se acostuma com a noção de uma punição externa. Pode haver? Pode haver. Pode haver punição externa? Pode haver. De alguém que se sinta prejudicado e que persiga aquela pessoa. Então, uma pessoa foi nazista, participou de campo de extermínio. Ela desencarna, tem 10.000 espíritos desencarnados vingando dela e pegam ela. Mas veja bem, não necessariamente isso vai acontecer com todo mundo. Pode acontecer de uma pessoa fazer um mal desse e todas as pessoas a quem ele fez mal o perdoarem, não o perseguirem. É muito difícil isso acontecer, tá? Mas eu estou falando só para a gente ter uma noção. Porque a perseguição do outro não cabe dentro da lei divina. Lei divina é de perdão. Mas essa pessoa que fez o mal, ela, por fazer o mal, ela vive o inferno com o essencial. Ela é obtusa. Ela vibra negativamente. Então, a maior punição do mau caráter é ele ser aquilo. Porque o reino de Deus ele está dentro de nós e está dentro dele também. Mas como diz lá no Livro dos Espíritos, que a gente acabou de ler, o 125, para ele sair desse infernão mental que ele se acumplicia, a eternidade vai ser mais longa. Não sei se você está entendendo. A pior punição do que odeia é ele ter ódio dentro de si. Porque a vida, a vida é divina e maravilhosa. E se eu não vejo essa vida divina e maravilhosa, se eu não a sinto, se eu não a quero, essa comunhão com todos os seres e coisas, isso já é um infernão. Então, para o psicopata, o sociopata, o estado íntimo deles já é a pior punição que eles podem ter. Independente deles terem espíritos perseguindo eles no além ou não. Daí que a gente, muitas vezes, tem uma prece que é a prece de Cerinto. Já ouviu falar, Amanda? Prece de Cerinto. Não. O Cerinto foi um espírito que foi doutrinado nas reuniões de desobsessão do Chico Xavier. Vocês me permitam? Eu vou tentar achá-la aqui, porque tem muitos vídeos dela no YouTube. Eu já vou te dar a palavra, Denise, rapidinho. Deixa eu só mostrar essa prece de Cerinto, eu te dou a palavra. Só para não fugir do tema. Deixa eu achar aqui. Prece de Cerinto. Prece de Cerinto. Eu vou tentar ver uma que tem a letra. Vendeu aquela blusinha pela internet e não sabe como entregar? Entregue com a Lala Move. Peça qualquer. A prece de Cerinto. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho. Eu te peço por um espírito endireitado, para que reservaste os tribunais de... Deixa eu ver se eu acho uma com letra. Espírito endividado, para quem reservaste. É difícil achar assim, né?
Vocês estão vendo aí com legenda? A prece de Seri. Estão vendo? Ah, ok. Sim, sim. Então vamos lá. Senhor de infinita bondade, Ah, não tem. santuário da oração, Prestem atenção, gente, não tem legenda. renovador do meu caminho. Não te peço, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isto basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, te choro. Clamo teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que são... A prece vai ficar imperceptível, porque não está falhando, está pipocando, então não dá a conclusão das frases. Oi? Ninguém está conseguindo entender, não, gente? Eu não estou conseguindo entender, está falhando. Não sei se é a minha internet ou se é aí. Eu Boa noite a todos. Anderson, você compartilhou o áudio na hora? Eu não sei como é que faz isso. Você tem que compartilhar Desculpa. e marcar. Compartilha você então, Jaqueline. Compartilha você. Faz esse favor, essa caridade para a gente. Deixa eu ver se essa aqui está com... Depois tu me explica, mas agora, agora não, vai agora logo não, para agora a gente não está no perder ar. tempo. Deixa eu ver se essa aqui está boa. Peraí que eu estou vendo uma aqui no YouTube. A prece de Cerito. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral, e isto basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quanto se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende a mão sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato.
cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprovidos aos insanos torvelinhos do mal. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então, Scott. Anderson, emocionante. Não é? Maravilhoso, né? Eu senti Eu estava também a quase vibração. chorando. Uma vibração maravilhosa. Poxa. Maravilhosa, maravilhosa. É muito Maravilhosa. linda, realmente, porque ele não pede pelos que sofrem, porque esse já tem um amparo do Criador. Ele pede por aqueles que praticam o mal, aqueles que Porque ninguém quer pedir. ele era obsessor. Pô, Ele era obsessor. emocionante. Então, emocionante. ele, quando fala, peço por nós, ele está falando a verdade, porque, gente, a pior treva é quando você faz o mal. E você se chafurda na lei, na prática do orgulho, do egoísmo, da violência, da corrupção e de tudo do mal. E o nosso papel, nós que fizemos isso no passado e hoje não queremos mais, é acudir e socorrer a estes que vivem um inferno dentro de si. Por isso que a gente diz, é o contrário do que a gente aprendeu nas religiões. E, às vezes, até mesmo dentro da doutrina espírita, a gente comete esse erro, o da condenação. A gente tem que estar sempre vigiando, porque o maior mal é a pessoa já ser o que ela é. E não a punição externa a ela. Eu não sei se está sendo claro. Porque você fica, às vezes, séculos presos, não a um local que te confinaram para ser punido, mas preso a uma ideia errada de justiça, de vingança, de ódio racial, de perseguição. Então, o que a gente vê hoje, muitas vezes, em crises políticas, como do Afeganistão, você imagina espíritos que estão fazendo isso há séculos no mundo espiritual. Então, é uma tragédia. É uma pessoa que não sabe que tem o reino de Deus dentro de si, que é a essência divina, que tem o universo infinito esperando por ela. Ela está ali presa nas coisinhas do egoísmo e do orgulho doentio. Então, isso é essa prisão instintiva, isso é um inferno mental. Hoje, com a psicologia, a gente já consegue entender isso. E a gente entende Francisco de Assis. A gente entende o San Juan d'Ávila, San Juan de la Cruz, perdão, Santa Teresa d'Ávila, os grandes místicos, Yogananda, Padre Pio, Chico Xavier, porque eles estão em comunhão. Isso não é um céu que te dão, é um céu que você constrói no teu coração, com o amor que tu entra em contato com o divino, porque tu entra em contato com o próximo. Então, quanto mais eu quebro a barreira do apego, do desejo, do ódio, do preconceito, da vitimização, da raiva, mais brilha em mim. E quanto mais eu deixo essas emoções me dominarem, mais eu crio um inferno mental. Então, o psicopata, como a gente falou semana passada, ele vai sulcando esse estado devido a erros continuados. Ele vai caminhando
descendo o abismo, a tendência pode chegar a virar o void. Então, é um inferno. A gente tem que ajudar essas pessoas quando elas estão encarnadas e quando a gente está lá do outro lado, também ajudar para que elas não desçam esse abismo. É o nosso trabalho. A gente evolui assistindo essas pessoas. Então, temos que fazer uma reflexão em nós mesmos, né? Para que mudemos o nosso conceito de prece e envolvamos esses irmãos, porque raros são aqueles que fazem preces envolvendo esses que estão no erro. Eu, pelo menos, sou um desses. Eu raramente os coloco ou quase nenhuma das vezes coloco eles nas minhas orações. Não sei se precisa mudar o conceito de porque prece. Eles causam repulsa, né? Então, você fica naquela assim, intuição de que você vai fazer uma prece para uma pessoa que faz o mal, mas isso é uma coisa verdadeira, porque você fazendo para ele, ele pode receber essas preces e melhorar, né? A gente não tem essa... A gente tem que aprender muita coisa. Eu tenho que aprender muita coisa. Eu tenho que me segurar muito. Eu não, nós. Mas deixa eu dar a palavra a Denise, que educadamente levantou a mão, e você, Tarcísio, você foi entrando. Desculpe. Não, você já respondeu, Anderson. Já entendi. Já. Beleza, então. Então, gente, podem ficar à vontade, tá? Para participar à vontade, no curto tempo que nos resta. Então, Amanda, entendeu, Amanda? Fala aí, fala tu, Amanda, você que levantou a bola. Não, me dá uma certa confusão pelo seguinte, eu não sei se há, de alguma forma, espiritualmente, algum tipo de reunião de pessoas que tenham uma tendência a esse tipo de maldade, tem, de matar pessoas com uma determinada característica física, que no caso citado dos indígenas foi a deficiência física. Mas os indígenas... Reunião espiritual, e eu não vou falar de psicopatia, porque a psicopatia, não sei se há uma escolha do psicopata por quem ele mata. Mas se não há uma reunião espiritual, é porque eu tenho medo também de usar uma palavra que acabe classificando os indígenas como psicopatas dentro de uma sociedade, sendo que, entre aspas, a psicopatia deles é, de uma certa forma, aprovada, porque é algo cultural, e o cara que está na nossa sociedade não tem aprovação porque não é algo cultural. É isso que está me gerando uma certa confusão. Entendeu? Eu não estou conseguindo pegar esse fio da meada. Eu acho que é uma questão meio complicada que eu estou pensando. Presta atenção. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu posso também estar respondendo de forma equivocada. Ok? A gente não sabe tudo. Eu vou lhe responder dentro do que eu posso. Preste atenção. Os espíritos têm idade espiritual. Ok? Os espíritos não têm a mesma idade. Então, há diferenças entre os espíritos. Ok. No mesmo planeta, podem habitar espíritos de níveis de consciência diferentes. Daí que, quando eu falei dos Yanomami, que eu não sei se são eles que fazem isso, a gente entende, preste bem atenção, que há espíritos que, quando desencarnam, vivem no mato. Vivem no mato. Eles continuam com aquela vida. Isso é muito comum.
Você vai na Amazônia, tem evidência, você vai ver. Muito espírito desencarnado que não virou um ser de luz, um caboclo, um mentor, não. Não é esse tipo de espírito. É espírito que continua vivendo aquela vidinha. Então, antropologicamente, você não pode comparar os hábitos dele, encarnado ou desencarnado, a de um homem que vive pela sociedade, os valores da sociedade, e que raciocina dentro de uma moral social coletiva como a nossa. Há uma diferença. Agora, podem existir espíritos indígenas, e a maioria é assim, que são até mais evoluídos que a gente, mas também eles não fazem esse tipo de coisa. Há tribos indígenas que são mais evoluídas do que a maioria, a média humana. Mas eu quis dar um exemplo de uma prática antropológica ultrapassada que ainda acontece no nosso planeta. Agora, vamos dar um outro exemplo, para complicar mais ainda a nossa cabeça. Que é bom complicar, porque aí a gente também não fica só acomodado dependendo do ano. A gente vai buscar resposta em obras espíritas também. E a gente estende o conhecimento para todo mundo. A infibulação. Infibulação. Eu acho que é esse o nome. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, para não falar bobagem ao vivo. Infibulação. É por aí. É por aí. O que é infibulação? É quando, por exemplo, a prática da retirada do clitóris das meninas na África. Quando você faz um negócio desse, você tem o respaldo de séculos, milhares de séculos, de prática cultural, ok? Prática cultural. Só que, por isso que eu disse que é para complicar, aqueles que o fazem ou sofrerão. Lei de ação e reação. Até que um dia, através da dor que eles sofreram, eles entendam que aquele caminho não é bom. Eles não estão isentos. Não estou falando nem de nível de evolução, porque eu não sei qual é. Eu só estou dizendo que, e é isso que a gente tem que entender, a lei de causa e efeito, ela educa através da reação ao teu ato, independente do nível evolutivo do teu ato, do que você está. E é assim, nessa interação com o meio, eu ajo e o meio me retorna. Eu ajo e o meio me retorna. Que eu vou selecionando melhor as minhas escolhas. Eu vou ampliando o meu entendimento e vou entendendo. Isso é o espírito imortal. A atitude aqui cerceia meu livre-arbítrio. Futuro. Se eu fizer isso aqui, eu fico aprisionado porque isso vai me pegar. Então, eu não vou fazer isso. Isso está lá no inconsciente puro do indivíduo. Ele deixa de ser tão primitivo e ele melhora. Quando ele renasce, ele já tem um nível melhorzinho de moral. Por quê? Porque ele entendeu que se ele fizer aquilo, lá na frente, na próxima vida, isso, gente, ele não entende quando está encarnado, não. É o espírito imortal dele, que a evolução é espiritual. O espírito imortal entendeu, não, eu não quero uma encarnação fechada, já condenada lá na frente. Vou ter que sofrer. Eu fiz a infibulação aqui porque a minha cultura mandou, mas agora eu vou sofrer ela ali. Ok, sofri. Aí fiz de novo, sofri de novo. Chega um momento que Deus ganha no cansaço. Você não quer mais. Mas veja bem, para isso acontecer no cansaço,
e a gente crescer, isso acontece em qualquer nível. Não sei se contemplou a tua dúvida. Então, veja bem, ninguém fica isento de um ato que é contra a lei divina. Por quê? Porque, de qualquer maneira, ele sofrerá em si as consequências do que ele fez no outro. E ele vai sofrer em si as consequências do que ele fez no outro, porque isso é uma lei. Agora eu vou complicar mais um pouquinho. A fraternidade é uma lei divina e natural. Como assim, Anderson? Se eu faço contigo, eu marco no meu perispírito. Se eu faço algo bom para você, o meu perispírito brilha. Se eu faço qualquer coisa que para você não é bom, automaticamente vai no meu perispírito. Isso não depende da idade espiritual. É que nem lei da gravidade. Vamos lá na lei da gravidade. Deixa eu pegar algo aqui. Aqui, vou jogar aqui, isso aqui. Olha só o que vai acontecer. Olha para cá, Amanda. Brincadeirinha, brincadeirinha. Eu estava aqui falando com a minha mãe que as Wiccas dizem que tudo que você deseja retorna 3 vezes mais para você. Olha só, né? É isso aí, olha aí. Ó, olha a lei da gravidade, ó. Agora eu vou perguntar a vocês. Se um índio jogar esse negócio aqui pro alto, não vai cair porque é um índio que jogou? Não, cai da mesma forma. Exatamente. A lei é a mesma. Então, a lei é a mesma. Então, veja bem, a reação do ato, ela vai acontecer. O problema é, quanto mais evoluído eu sou, mais a minha consciência vai doer. Quanto mais maduro eu sou... Uma colocação, posso fazer? Claro, deve. Por exemplo, então, é perceptível isso quando encarnamos, né? Porque aquilo que a gente já tem uma certa indiferença, já não faz mais, é porque já tivemos essa consciência no plano espiritual para não mais praticar aquilo que não queremos mais praticar, para que no futuro a gente não tenha que passar por aquilo. Posso pensar dessa maneira? É isso aí, exatamente. É assim que a gente cresce. A gente não cometeu, às vezes, alguns erros nessa vida, porque, no fundo, sabe o que fazer aquilo, quais as consequências. Entendeu? Sim, mas, às sim. vezes, a gente é reincidente. Às vezes, a gente comete o mesmo erro. Porque também, gente, evoluir é difícil. A gente tem que fazer escolhas. A gente não pode também não fazer escolhas por medo de errar. Por quê? Porque a vida é escolha. E nem sempre é bem ou mal. Nem sempre. Nem tudo é bem ou mal. Às vezes, a vida está te propondo escolhas que vão te trazer novos aprendizados. Aí você se recusa a fazer aquela escolha porque não pode, porque é pecado, porque não sei o quê. Apenas a vida... Você está dizendo para a vida o seguinte: estou limitado ainda. Não tenho capacidade de ir mais além. Então, às vezes, por exemplo, as pessoas que foram padre em outras vidas, muitas vezes a pessoa foi celibatário porque em outra vida ele foi errado, fez coisas erradas na área sexual. Aí ele vem com medo e se reprime. Só que, na verdade, ele vai ter que aprender a lidar com as energias sexuais dele. Faz parte do processo evolutivo. Se esconder no celibato não vai resolver o problema dele aprender a ter que lidar com essas forças um dia. Aí, então, ele se esconde, aí estaciona, né? Ele não sai daquilo ali. Não, ele não é que estacionar é pesado. Ele simplesmente, naquele campo ali, aquilo é.
Está estacionado. Mas naquele campo. um dia ele vai ter que resolver isso. Nas religiões antigas, parecia o contrário. Não, você é celibatário, você é santo. Quando, na verdade, essas forças elas estão atreladas profundamente ao processo evolutivo. Tem a ver com a questão da abertura da Kundalini, das percepções da alma, da expansão da consciência. Tudo isso o Dr. Jorge André vai falar num livrinho pequenininho chamado Forças Sexuais da Alma. Então, é aprendizado. Gente, o nosso tempo acabou. O nosso tempo acabou. Cheguei tarde, eu fiquei agora ansioso para saber mais. Mas nosso tempo acabou e não tem jeito, porque o nosso... Daqui a pouco o orador está chegando, se já não entrou, ainda não, né, Jaqueline? Vai entrar já já. Então oi. Acabou passando o tempo, era para mim fazer uma afirmação. No caso da pessoa para poder, na verdade, não é. Às vezes você pode até ter esse conhecimento lá no mundo espiritual, porque você está livre da carne. Você consegue absorver esse conhecimento. Agora, você só vai ter a sua evolução se você, na carne, passar por essas provas, aí sim você vai estar apto a passar por isso sem problemas. Sim, porque o homem evoluído, ele, mesmo que as situações se repitam na vida dele, ele não cai. Ele evoluiu aquilo para ele é que nem um cavalo olhando uma pedra de diamante desse tamanho. É indiferente. Mas para ser indiferente, ele tem que ter conquistado. Então aquilo vai acontecer com ele como expiação, depois como prova, até que ele supere. Isso aqui para mim, não é desafio. Passo com isso com as mãos nas costas. Mesmo que aconteça numa próxima vida, aquilo para ele não é desafio de crescimento mais, porque ele já venceu aquilo. Então, realmente, cedo ou tarde, a pessoa vai ter que encarar isso na encarnação. Mas vamos ficar por aqui, gente. O tema ficou empolgante agora no finalzinho, às vezes acontece isso, né? Vocês podem retomar o tema semana que vem. Vamos pedir para o Rui fazer nossa prece final. Pode ser, Rui? Amado Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador, neste momento estamos terminando nossos estudos do Livro dos Espíritos. Rogamos a vós para que ajude essa humanidade terrestre que passa por tantas provações, especialmente para aquele povo que está sofrendo no Afeganistão, no Haiti, que não compreendem ainda os motivos de tanta dor. Rogamos a vós, ó Pai, que tende misericórdia dessa humanidade terrestre, de todos nós que estamos passando por esse momento, essa transição planetária, essa transição que vem de dentro de nós para fora. Pedimos que esteja sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando nessa caminhada de luz. Sendo assim, pedimos a vossa permissão para darmos encerrado o estudo da noite de hoje do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Vou para o YouTube, tá?